O avanço da China sobre o entorno do Distrito Federal não é apenas uma questão de investimento econômico. É um movimento geopolítico de altíssima magnitude. Sob o discurso de modernização e geração de empregos, o governo brasileiro abre as portas para que o maior rival dos Estados Unidos crave presença a poucos quilômetros do Planalto, do Congresso Nacional e de bases militares estratégicas. Valparaíso de Goiás é apresentado como futuro polo tecnológico e Águas Lindas de Goiás, também na mesma região, se prepara para receber o ITEC Brasil-China, um complexo bilionário de tecnologia e indústria. Mas por trás das promessas de inovação está a realidade de que o Brasil permite à China um grau de influência institucional e empresarial nunca visto tão próximo ao coração político do país. Não se trata de simplesmente gerar emprego ou abrir fábricas. Estamos falando de infraestrutura digital, empresas de TI, possível acesso a dados estratégicos e espaços sensíveis como saúde, segurança e mobilidade urbana. Um prato cheio para a desconfiança americana, que vê esse movimento como uma provocação direta ao seu quintal geopolítico. O Brasil celebra uma parceria estratégica, mas o preço pode ser alto, alto demais. Retaliações diplomáticas, comerciais e o risco de entrar de vez na linha de fogo da disputa entre Washington e Pequim. O fato é que, enquanto os governos locais falam em oportunidade, o que está sendo plantado no entorno de Brasília é um novo capítulo da Guerra Fria do século XXI. E você vai saber mais sobre isso e sobre outros assuntos de arrepiar logo depois do recado de nosso apoiador. A gente volta com o nosso analista Gerson Gomes logo na sequência. Fica por aí. Até já. Sinto muitas dores nas minhas costas, ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articulark, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor, estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo, dormia e acordava estressada de dor, mas para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. E eu não me arrependo de ter comprado ele e indico para outras pessoas, porque é muito bom. Graças a Deus. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor, você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso, gente. O Articulark, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulark tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta da dor. E isso é natural, né? Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar
aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articulark é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto para o ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa e quem tem pressa usa Articulark. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. A aproximação do governo brasileiro com a China, vendida sob o discurso de modernização tecnológica e geração de empregos, precisa ser analisada além da propaganda oficial. A entrada de investimentos chineses em Valparaíso de Goiás e a instalação do ITEC Brasil-China no entorno do Distrito Federal, como está sendo amplamente divulgado, soam à primeira vista como oportunidades de ouro, mas o pano de fundo é bem mais delicado. Trata-se de abrir as portas do país para que o maior rival estratégico dos Estados Unidos finque bandeira em território nacional. E não em qualquer lugar, mas justamente no quintal de Brasília, a poucos quilômetros do centro do poder político brasileiro. Os americanos, que já veem com desconfiança o alinhamento de países da América Latina com Pequim, certamente não recebem esse movimento com bons olhos. Um complexo tecnológico e industrial de 3 bilhões de dólares, voltado para inovação, infraestrutura digital e presença maciça de empresas de TI chinesas. Não se resume à geração de empregos. Não se engane. Representa, na prática, a possibilidade de espionagem em alto grau, com acesso a dados estratégicos, redes de comunicação e até mesmo integração em setores sensíveis como saúde, segurança e mobilidade urbana. É ingenuidade, ou quem sabe até mesmo má-fé, tratar esse projeto apenas como um polo de desenvolvimento local. A China não investe bilhões de dólares para ajudar um país distante. Esquece! O principal projeto ou projeto global é muito claro: garantir influência política e econômica em regiões estratégicas, fragilizar a presença dos Estados Unidos e criar dependência tecnológica. Ao permitir que esse tipo de estrutura se instale no entorno de Brasília,
O Brasil envia uma mensagem direta a Washington. Está disposto a abrir espaço para o rival, ainda que isso signifique tensionar ainda mais a relação histórica com os norte-americanos. E em tempos de disputa geopolítica acirrada, um movimento como esse pode custar caro demais em retaliações comerciais, diplomáticas e até de cooperação em áreas sensíveis. O discurso de que Valparaíso, no entorno do Distrito Federal, será um polo tecnológico ou que Águas Lindas, também na mesma região, abrigará um centro de intercâmbio cultural e econômico, soa bonito demais no papel. Parece lindo, mas esconde a essência. Estamos permitindo que a China plante raízes institucionais e empresariais a poucos quilômetros do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e das bases militares mais estratégicas do país. Isso não é economia, é geopolítica em estado puro. O governo brasileiro insiste em tratar esse alinhamento como parceria estratégica, mas a realidade é que o preço pode ser alto demais. Enquanto celebra supostos empregos e promessas vagas de inovação, o país pode estar entregando a porta de entrada para um jogo de poder onde a maior economia da América do Sul se torna mais uma peça no tabuleiro da disputa entre Washington e Pequim. Vamos conversar com isso com o nosso analista de geopolítica, melhor ele do que qualquer um para falar sobre esse assunto. Gerson Gomes, seja muito bem-vindo. Que perigo é esse, hein? Da China montar polos industriais no entorno de Brasília. Como será que Washington está vendo essa aproximação do governo brasileiro e o que isso pode representar para essa relação que já está em frangalhos? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo, e conversar com você sempre é um desafio de reflexão. Mas vamos lá. O que está em jogo num momento como esse é bem mais até do que investimentos. Podemos até dizer que seria muito bem-vinda toda a presença do capital internacional, promovendo a industrialização do país, inclusive implementando ou talvez impulsionando o desenvolvimento tecnológico. Isso tudo é muito bonito e muito bom. O problema é que nós vivemos hoje uma época em que esse mundo multipolar que se apresenta tem uma variável que não estava no jogo, que é a reeleição do presidente Trump e a decisão que ele toma de entrar na disputa geopolítica com a China, jogando as armas da China. Não podemos esquecer que, para os chineses, que são muito pacientes, têm uma cultura milenar, eles esperam chegar até o centenário da Revolução Comunista, ou seja, em 2049, com uma posição de hegemonia econômica e, por que não dizer, até militar. E isso já estava tido como certo. Muitos analistas no mundo inteiro se colocavam entendendo que esse avanço da China, até pela população, pelo mercado, pela quantidade de pessoas retiradas da pobreza, pela forma como foi construída a inserção da China na comunidade internacional depois do seu ingresso na OMC, tudo isso estava construído com a participação do capital europeu, norte-americano, ocidental, que transferiu para a China o seu parque industrial. Tudo caminhava muito bem e até os próprios americanos aqui nos Estados Unidos, muitos já diziam que era inexorável, que a liderança econômica da China era só questão de tempo. O problema é que o presidente Trump, quando assume a presidência do seu segundo mandato, ele resolve disputar essa hegemonia no campo em que a China vinha prosperando há muitos anos e praticamente estabelece uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria diferente daquela do século passado, na qual a União Soviética se antepunha aos Estados Unidos em todo o globo e muitas nações eram obrigadas a se posicionar. O Brasil tinha uma posição histórica muito invejada e, podemos até dizer, de certa maneira, com uma diplomacia que era considerada referência no mundo porque conseguia transitar
ao mesmo tempo no campo ocidental, com as suas relações culturais com os Estados Unidos, com o mundo capitalista, e, simultaneamente, conseguir acessar a relação do Oriente, até mesmo com a União Soviética e com alguns países, principalmente ali já no final da fase da União Soviética, quando você vê a debacle de todo aquele sistema comunista, o Brasil estava muito bem posicionado. Se dizia até que o Brasil era um dos líderes dos países em desenvolvimento. Pois é, mas agora nós vivemos um problema interno que precisa ser endereçado. Há uma dissociação entre a política externa do governo Lula, ou seja, do poder executivo, com os anseios da sociedade, com os valores da sociedade, particularmente em relação à China, como você coloca, porque os chineses não têm interesse de investimento somente econômico. Eles têm um projeto e esse projeto hoje tem um adversário que já decidiu que não vai compartilhar, principalmente as tecnologias de ponta, sensíveis. Então a gente vê uma disputa na inteligência artificial, a gente vai ver uma disputa na computação quântica, mais robotização ao extremo e a tecnologia espacial, a guerra, inclusive, no campo dos satélites. Tudo isso está acontecendo em tempo real e essas tecnologias, Paulo, elas não são intercambiáveis mais. Hoje, os Estados Unidos já colocam a questão da indústria de semicondutores, de toda essa tecnologia, em um cluster diferente do chinês. Então, hoje, talvez não seja tão fácil para o Brasil transitar nos dois mundos, como muita gente acha possível. É claro que o simples investimento em commodities, a gente exportar para a China produtos da agricultura, minerais, isso é mais fácil, mas quando nós falamos em integração sistêmica de telecomunicações, de sistemas informacionais e até mesmo do sistema financeiro global, aí é diferente, Paulo. E dificilmente, como você bem falou, os Estados Unidos hoje compartilhariam um país, um mercado com uma população e com a estatura do Brasil na América do Sul, com a China compartilhando ou dando possibilidade que nós pudéssemos transitar nos dois mundos simultaneamente. É questão de tempo, Paulo, para que a gente seja obrigado, como elite, como sociedade, a tomar uma decisão. Se nós vamos para o modelo chinês, mais coletivista, ou se nós permaneceremos no modelo ocidental, em que nós sabemos que os grandes países desenvolvidos esposaram essas ideias e valores da liberdade, do indivíduo, que os chineses, nós sabemos por sua cultura, por seu partido comunista ali no poder, não são, ou podemos dizer que não são um exemplo desse nível de cultura que nós abraçamos há tantas décadas, né, Paulo? Olha, é uma opção do Brasil. O Brasil tem essa liberdade, essa soberania de escolher os seus parceiros comerciais, tecnológicos, né, industriais, né, o que quiser, parceiros bélicos. Tem o direito de fazer isso. E a julgar pelo fator ideológico que as atuais autoridades brasileiras que estão no comando do país no momento têm, ou seja, tem tendências socialistas, comunistas, algumas até declaradas oficialmente, é natural que essas autoridades tendem a seguir pelo caminho da China, que também é comunista. O problema é que há consequências, né? Há consequências. Você tem essa liberdade de escolha, mas será que suporta as consequências? Porque, por um lado, os Estados Unidos são a maior potência econômica e bélica não só do continente, mas do mundo inteiro, e vê um crescimento da China se aproximando, entrando no continente onde os Estados Unidos têm a sua base continental. Fica difícil de aceitar, né? Fica difícil de simplesmente deixar e sabe-se lá o que a China pode fazer aqui? Lançamento de satélites, pode impulsionar a tecnologia bélica, armamentos nucleares, sem que os Estados Unidos interfiram. Existem várias formas, né, dos americanos interferirem, muitas formas, inclusive essas sanções econômicas. Podem pedir embargos e outras coisas do gênero. Aí a pergunta que fica é, será que o governo brasileiro está preparado para isso? E o que a gente está vendo, um pouco mais adiante nesse programa, nós vamos falar sobre essa relação, a ida
dessa comitiva brasileira para Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Nós vamos falar sobre isso também. Mas a questão que fica é o seguinte: quem é que vai tirar da cabeça das pessoas de que a China não vai trabalhar uma dependência do Brasil num momento como esse e explorar o que tem para ser explorado no Brasil? O Brasil é rico em metais preciosos, em terras raras, que os americanos também têm interesse, o mundo inteiro tem interesse nisso aí. E aí como é que fica? Você vai passar para a China, os outros vão aceitar, e a China vai crescer no quintal da casa dos americanos. Ah, mas aqui é a nossa casa, a gente decide o que a gente quer aqui. Ok, pode ser assim, mas também tem as suas consequências. Você criar um polo tecnológico no Brasil, dando esse espaço para a China, existe essa grande possibilidade de se tornar um polo de espionagem direta para o governo americano, para o governo brasileiro e para o continente inteiro. Isso pode ser muito, mas muito perigoso, né, Gerson? Porque a China já está montando fábricas e fábricas de BYD no Brasil, já tem exploração de mina de níquel no Brasil, lítio. Como é que fica isso? Tá na cara que alguém vai botar o pé no freio aí, né? Veja que o estado de São Paulo, para mim, é uma grande referência desse debate agora, porque lá nós temos grande parte da indústria que está conectada com os mercados do Ocidente, inclusive com grande parte dos investimentos do Ocidente em indústrias e manufaturados com muito mais valor agregado do que as nossas exportações para a China. O exemplo, obviamente, que vem à mente de qualquer pessoa é a Embraer, que nós temos exportações para o mundo inteiro, é a terceira maior indústria de aviação do mundo, mas que está conectada tecnologicamente em insumos, em materiais, em turbinas, motores, em asas, em todos os sistemas, à indústria norte-americana e europeia. Vou além, nós temos vários dos nossos investimentos em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que estão voltados quase que exclusivamente para o mercado americano e que não têm como ser absorvidos por outros locais. Uma coisa é você investir no Brasil, por exemplo, na área de motores elétricos, de autopeças. Muitos equipamentos aqui dos Estados Unidos, por exemplo, da área de motores diesel, são fabricados ou têm peças no Brasil com investimentos de empresas europeias. Então você veja que simplesmente dizer que vai largar os parceiros estratégicos do Ocidente, ou migrar, ou fazer uma transição para a China, não é algo tão simples. Até porque nós somos concorrentes da China em potencial no que diz respeito à nossa indústria de manufaturados e até à nossa indústria que está conectada à indústria de base de outros países. Agora, sim, nós temos minerais estratégicos, nós temos a agricultura que alimenta praticamente hoje 1/5 do planeta, nós temos capacidade de entrar nessa disputa geopolítica com inteligência, mas não me parece que optar hoje por dar as costas ou prescindir do capital ocidental e principalmente das conexões que nós temos culturais e históricas seja algo tão simples. E aí, por isso eu digo para você que é um desafio para as nossas elites políticas em especial. Veja que o ministro Barroso, por exemplo, quando confessou que foi aos Estados Unidos e pediu ajuda dos globalistas da USAID, que estavam ali incrustados no governo Biden, ele se aproximou do Ocidente. Nós temos essa disputa hoje acontecendo entre Europa e Estados Unidos, mas a verdade, Paulo, é que não temos estatura geopolítica hoje para sermos um país que de fato possa dizer o seguinte: nós podemos ficar com os pés dos dois lados, nas duas canoas. Não é tão simples e você tem toda a razão. Há uma decisão a ser tomada pelas nossas elites e o poder executivo hoje que está nas mãos do presidente Lula e dessa cúpula do PT, talvez não sejam os detentores reais de poder no Brasil. Esses terão que tomar uma decisão. E veja que nós falaremos um pouco mais tarde sobre isso, sobre a questão da anistia. Veja que essa pacificação que está sendo alinhavada no país, ela acaba sendo imposta, pressionada de fora para dentro.
com os Estados Unidos participando desse debate. Então você veja que não é tão simples. Nós veremos aqui nos próximos meses, e talvez a eleição de 2026 seja a tua resposta, Paulo, porque para o PT conseguir fazer essa transição, ele teria que ficar no poder aí pelo menos uns 10, 15 anos. E eu não creio que o PT conseguirá levar o país a se transformar realmente em um caudatário, em um país alinhado à China, à Rússia, etc. Veremos, Paulo. Você foi ao ponto, viu, Gerson? Você foi ao ponto agora. Não vai dar tempo para o PT concluir essa transição. E olha só, na tarde desta sexta-feira, 19, os senadores Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Magno Malta e Damares Alves estiveram no presídio de Rebibbia, em Roma, para visitar a deputada federal Carla Zambelli, detida há mais de 2 meses na capital italiana. A comitiva parlamentar foi acompanhada pelos advogados italianos Piermilio Sammarco e Giuseppe Bellomo, além dos brasileiros Fábio e Pedro Pagnossi. O grupo iniciou o procedimento de entrada no presídio por volta das 3h15 da tarde, hora local. Presente lá no local, o coronel Aginaldo, marido da deputada, destacou o caráter simbólico da visita. Segundo ele, a presença dos senadores reforça que Zambelli não está abandonada e continua contando com apoio político no Brasil. Essa visita mostra que Carla Zambelli não foi deixada de lado e mantém o prestígio que sempre teve, afirmou ele. Aginaldo também classificou a prisão como uma injustiça e afirmou que a comitiva buscou enviar uma mensagem clara à imprensa e às autoridades italianas sobre a situação da parlamentar. Gerson Gomes, o que representa, na sua opinião, a visita desses parlamentares, principalmente do Eduardo Girão e de Flávio Bolsonaro, a Carla Zambelli? Bom, é fundamental que a gente separe bastante a situação da Carla Zambelli na Itália do que a gente tem visto e de outros brasileiros que estão no exílio. E por que eu faço essa separação? Porque a Carla Zambelli, de fato, ela tem a cidadania italiana e ela foi à Europa porque foi condenada em um processo de típica perseguição política, no qual, muita gente não lembra, foi atribuída a ela um conluio com um hacker que teria entrado no TSE e, à época, veja como são as coisas. Nas redes sociais, isso foi considerado um meme. Por quê? Porque ele colocou na documentação na internet uma ordem de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Era óbvio que aquilo era uma piada, era um meme, e pior ainda, foi associada a ela a responsabilidade por essa operação, dizendo que se utilizaria essa fragilidade do sistema do TSE para conspirar contra as urnas eletrônicas e contra o sistema eleitoral. Veja que há uma série de irregularidades nessa condenação, é verdade, mas eu creio que a Itália hoje talvez tenha sido escolhida pela Zambelli e eu quero crer que em breve ela será solta e poderá responder a esse processo, esse pedido de extradição em liberdade. E nós temos alguns trunfos, podemos dizer, favoráveis a ela. Primeiro trunfo, nós não podemos esquecer que o presidente do STF, que em última análise é quem solicita, por intermédio do Ministério da Justiça, a extradição, ele era o advogado do Cesare Battisti. Não podemos esquecer que o presidente, hoje do Supremo Tribunal Federal, há muito pouco tempo atrás, defendeu a não extradição de um terrorista que depois, ao chegar na Itália, confessou seus crimes de assassinato. Veja, também temos o caso do aeroporto. O ministro Alexandre de Moraes, eu creio que já é reconhecido na própria Itália como alguém que utilizou, ou pelo menos se portou de uma maneira no mínimo inconveniente ou indesejável ali no aeroporto com aqueles brasileiros que foram visitados pela Polícia Federal e sofreram
também as arbitrariedades, o poder do arbítrio do ministro quando estava à frente do TSE. Então você veja, Paulo, que há um contexto, e é muito importante que os senadores lá estejam, para que o governo da Itália entenda que esse pedido de extradição e essa condenação a parlamentar, ele está no contexto de uma perseguição política ao espectro político, ao grupo dos bolsonaristas, como se diz, e não podemos esquecer, né, Paulo, que ela foi a mulher que recebeu a maior quantidade de votos na eleição de 2022, quase 1 milhão de votos, e talvez, mesmo comparando com os homens, talvez ela esteja entre os 3, 4 deputados federais mais votados do país. E você veja que essa mulher hoje está sendo perseguida e por isso vai buscar asilo ali na Itália. Vamos ver o que vai acontecer, né, Paulo? Olha só, você tocou num ponto super importante que foi o Cesare Battisti e o advogado dele que não queria, obviamente, por ser o advogado, não queria que o seu cliente fosse deportado para a Itália. Esse advogado hoje é o presidente da mais alta corte do Brasil. E o Cesare Battisti só foi deportado no governo Bolsonaro, porque Bolsonaro autorizou essa deportação. E Carla Zambelli faz parte do núcleo de apoio a Jair Bolsonaro. E aí nós temos a situação do ministro que decretou a prisão dela. Os Estados Unidos estão fazendo o mundo inteiro conhecer as, trapalhadas do judiciário brasileiro, o que eles chamam de perseguição política. Estão fazendo essas trapalhadas serem conhecidas mundialmente, principalmente na Itália, que tem um governo de direita da Giorgia Meloni. Então a justiça italiana está enxergando e considerando tudo isso, e uma visita dessa magnitude dos parlamentares, eu vi também que o senador Magno Malta também está lá, ele tem um peso muito grande nessa questão. A justiça italiana vai considerar esses fatores no momento de uma decisão, né, Gerson? Há quem acredite que será muito difícil a justiça italiana deportar a Carla Zambelli, principalmente porque ela é uma cidadã. E nós temos vários deputados hoje, né? Não só o Eduardo Bolsonaro está no exílio aqui nos Estados Unidos, agora a Carla Zambelli na Itália. Nós temos quase 300, quase 400 famílias de condenados do 8 e 9 de janeiro que estão no exílio também pela perseguição política. Então hoje o Brasil já é visto na comunidade internacional, como você bem diz, como um país que, fruto da perseguição política, ele obriga que cidadãos se refugiem. Nós já vivemos, né, no Brasil hoje um êxodo, há uma certa semelhança, inclusive, com o processo do início do processo da Revolução Bolivariana na Venezuela. Quem conhece a Venezuela há décadas sabe que era um país pujante, com uma economia muito, inclusive com índice de desenvolvimento humano muito avançado. Eu estive na Venezuela na década de 80 e fiquei impressionado. E tudo isso se deteriorou muito rápido, exatamente quando a classe média e os ricos, os investidores, começaram a deixar o país. A gente já começa a ver um fenômeno como esse acontecendo no Brasil também, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. E na Europa, como você bem disse, hoje já existem refugiados, jornalistas, que estão na Espanha, que pediram asilo político. Já é conhecida a situação do ministro Alexandre de Moraes pelo documentário feito pelo jornalista português. O partido Chega, inclusive, já se posicionou apoiando o presidente Bolsonaro, fruto dessa condenação que é vista no mundo inteiro como uma condenação, uma perseguição política. Então, como você bem disse, hoje já existe uma imagem, não só do ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de vilão, mas também da estrutura do Poder Judiciário, da instrumentalização do Poder Judiciário, que se politizou no Brasil, e isso é visto pela comunidade internacional, né, Paulo? Beleza, Gerson, eu vou pedir a você que fique aí só mais um pouquinho, que nós vamos dar o recado de nosso apoiador e a gente volta na sequência, porque temos muita coisa ainda para falar, tá? Inclusive da viagem do ministro Padilha para Nova York. Oh boy, fica por aí que a gente já volta. Até já.
Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo Juba de Leão. E quando a gente fala em cogumelo Juba de Leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo Juba de Leão é para você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos, e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo, sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças, então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo Juba de Leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo Juba de Leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem um sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental, cogumelo Juba de Leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O ministro da Saúde do governo Lula, Alexandre Padilha, conseguiu, enfim, o visto americano para acompanhar a comitiva presidencial nos eventos da ONU em Nova York e da OPAS. Mas a autorização veio com restrições severas e incomuns, o que reforça o clima de desconfiança diplomática entre Brasil e Estados Unidos.
Uma maneira criativa e ao mesmo tempo humilhante que Washington encontrou para demonstrar a insatisfação com os rumos da política externa brasileira. O documento de Padilha, solicitado em agosto, depois que o visto anterior dele havia vencido em 2024, foi concedido apenas para compromissos oficiais e limita a sua circulação a um raio de 5 quarteirões do hotel onde ficará hospedado, além do trajeto entre o hotel, a sede da ONU e as representações diplomáticas do Brasil. Ou seja, ele poderá tomar um cafezinho na esquina, participar das reuniões oficiais e voltar direto para o hotel ou seguir para o aeroporto. Passeios turísticos, compras ou visitas a locais públicos estão vedados. Não vai rolar, papai, de jeito nenhum. E mais, a movimentação de Padilha será monitorada de perto, como se estivesse sob uma tornozeleira eletrônica diplomática. Qualquer desrespeito às normas poderá levar à sua detenção imediata pelas forças policiais americanas e à imediata deportação. Uma situação de embaraço internacional que coloca um ministro de Estado brasileiro na mesma condição de um estrangeiro suspeito e não de uma autoridade de um país parceiro. A situação se agrava pelo fato de que a esposa e a filha de Padilha, que já tiveram vistos revogados pelos Estados Unidos, estão submetidas às mesmas restrições. Embora exista um acordo internacional que obriga o país sede da ONU a garantir condições dignas de circulação a representantes de governos estrangeiros, os Estados Unidos ignoraram a prática diplomática habitual e impuseram uma interpretação rígida, deixando claro que não há espaço para flexibilizações neste momento. O resultado prático é um cenário de alerta máximo para as autoridades brasileiras. Padilha até consegue participar das agendas oficiais, mas o visto limitado é um sinal de que o governo dos Estados Unidos está disposto a marcar território e mostrar sua insatisfação. No final, o ministro chega a Nova York com liberdade reduzida, sob suspeita e sob vigilância rígida. E o Brasil é obrigado a lidar com o custo diplomático de uma relação que vem se deteriorando a passos rápidos. Gerson, como é que você vê essa restrição ao ministro Padilha e muito provavelmente a outras autoridades também? Foi uma forma de mostrar para o governo brasileiro que a situação diplomática entre os dois países está péssima, não é? É verdade, Paulo. Eu vejo hoje uma situação que, na minha vida, não tem precedentes. Esse desgaste da relação do Brasil com os Estados Unidos, ele é tão nítido que, pela primeira vez em décadas, o Brasil, que tem a tradição, a prerrogativa de fazer o primeiro discurso entre os países participantes, a Assembleia Geral será a sua 80ª, ou seja, nós temos 80 anos da criação das Nações Unidas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e nós não podemos esquecer que o presidente Lula, por opção das relações internacionais do Brasil, nesse ano de celebração dos 80 anos de criação das Nações Unidas, do final da Segunda Guerra Mundial, ele optou não de celebrar o Dia da Vitória com os aliados. O Brasil foi o único país de toda a América Latina que mandou mais de 25 mil homens, seja do Exército, da Força Aérea, da Marinha, para lutar, para libertar o povo italiano. E apesar disso, do nazismo, do nazifascismo, e apesar disso, Lula optou por celebrar ao lado de Vladimir Putin e de uma série de outros ditadores e de autoritários, governos autoritários com bastante dificuldade com os países europeus e ocidentais, nesse momento em que a Rússia invade a Ucrânia, e o Lula, no dia 9 de maio, vai celebrar esses 80 anos na Rússia. Não satisfeito com isso, ele também resolve celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial no Teatro de Operações do Pacífico,
na China, com um desfile militar ali do Partido Comunista Chinês e dizendo para o mundo que eles venceram o Japão, não reconhecendo, talvez, que se não fosse a intervenção dos Estados Unidos, tanto no teatro de operações europeu quanto no teatro de operações do Pacífico, a Segunda Guerra Mundial não teria terminado do jeito que terminou, com a vitória, sim, dos russos que se uniram aos Estados Unidos, franceses e ingleses, venceram no teatro de operações tanto na Europa, mas também ali junto ao Japão, conseguiram vencer o Japão por causa da intervenção tecnológica à época de uma bomba nuclear. Então você veja, Paulo, que, na verdade, o que nós temos hoje é uma situação do Brasil em que ele vai para a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Lula será o primeiro a discursar, mas quem será o segundo? Talvez até se cruzem ali, justamente o presidente Donald Trump. Sabemos que o presidente Trump, por ser o anfitrião, fará o discurso. E a relação entre os dois é a pior possível. Nós tivemos uma entrevista essa semana divulgada com uma jornalista internacional que perguntou 8 vezes para o presidente Lula se ele tinha telefonado, se ele tentou entrar em contato com o presidente Trump. E o presidente Lula, ele tergiversou, deu voltas para dizer que não. Ele não tomou essa iniciativa. A relação é muito difícil, Paulo, eu digo para você que esse visto que foi concedido é porque os Estados Unidos, eles respeitam um tratado de 1947 que dá ali um enclave em Nova York. As Nações Unidas, elas têm instalações ali em que os diplomatas podem transitar, mas o visto que foi dado para algumas pessoas da delegação brasileira, Paulo, é um visto muito esquisito, eu te confesso que eu nunca tinha visto. É o visto, se eu não me engano, C, não me lembro a numeração, mas que limita realmente a você participar somente do evento das Nações Unidas, vai do aeroporto para aquele local, não pode passear, embora a Janja, eu sei que já chegou, né, já deu uma volta ali numa loja japonesa, foi vista ali numa loja japonesa, mas também está participando de alguns eventos ali sobre os gêneros e o meio ambiente na preparação da COP30, é verdade, mas eu digo para você, Paulo, a grande possibilidade de que essa reunião, que nós vamos cobrir na semana que vem, seja nessa reunião, nesse ambiente, o Brasil seja citado pelo presidente Trump, citado com deméritos, citado inclusive talvez com sanções ou novas sanções sendo anunciadas essa semana. Então, como você bem disse, o ambiente é muito ruim e não podemos esquecer que até o momento os Estados Unidos não designou um embaixador para o Brasil e sequer a nossa embaixadora nos Estados Unidos consegue transitar junto ao Departamento de Estado. Marco Rubio, eu tenho falado isso bastante, Paulo, ele sabe quem é Lula, ele conhece profundamente o Foro de São Paulo, sabe das conexões de Lula com Fidel Castro, com Hugo Chávez, com Maduro e também com o narcotráfico das Farc, que migrou daquela guerrilha comunista para uma guerrilha de narcotraficantes. Tudo isso é conhecido aqui nos Estados Unidos, Paulo. Imagina, então esse é o pior momento para as autoridades brasileiras pisarem nos Estados Unidos. O pior momento. Vamos ver, se existe algum outro momento ruim, é difícil imaginar que seja pior do que esse. Mas elas vão. Isso pelo menos a gente acha. A gente acha que vão. Você lembra que no ano passado nós tínhamos lá, se eu não me engano, 10 ministros de Estado, o presidente da Câmara e o presidente do Senado na Assembleia Geral da ONU. Você veja, e esse ano o presidente da Câmara não foi, o presidente do Senado também não ousou, poucos ministros estão acompanhando, é uma comitiva enxuta, e veja também que não foram para aqueles hotéis luxuosos, a Janja parece que está na casa do embaixador brasileiro na ONU. Veja, né, de repente, resolveram ter um perfil de um pouco mais de austeridade no estilo, né, do presidente Bolsonaro nas suas viagens internacionais. Pelo visto que foi dado para o Padilha, a gente já deduz, né, como é que funciona o negócio. Fala, olha, você não vai. Tá aí, a gente aceita, né, o nosso acordo com a ONU, mas você vai do prédio da ONU para o seu hotel, do hotel para o prédio da ONU, no máximo para o aeroporto, para dar o tchauzinho. O que significa isso? Não queremos vocês aqui, não gostamos de vocês, e é assim que vai ser o tratamento. Aqui vai ser puramente
profissional. Se quer vir, que seja assim. Se não for assim, que não venha. E aí cabe às autoridades brasileiras, né, decidirem se vão aceitar isso ou não, entendeu? Agora, se forem, ainda correm um outro risco, né? Correm um outro risco. Tem muita gente falando sobre isso na internet. Nós não acreditamos que vá chegar a esse ponto, mas a pergunta é o seguinte: você acha que se Maduro fosse convidado pela ONU, ele iria entrar nos Estados Unidos e se beneficiar desse acordo dos americanos com as Nações Unidas? Você acha mesmo que o Maduro entraria e voltaria para a Venezuela de uma boa? Claro que não. Você veja que foi ótima a sua lembrança do Maduro, porque o Maduro já discursou nas Nações Unidas em Nova York. Chávez também, Fidel Castro também, Ahmadinejad também. Veja que hoje Lula discursa na Assembleia Geral da ONU, lembrando desses líderes do passado que foram recebidos nas Nações Unidas numa situação de incômodo. Mas, como você bem disse, Nicolás Maduro já está em outro nível. A recompensa de 50 milhões, que já está sendo disputada por vários grupos, está inclusive oportunizando que militares já estejam saindo da Venezuela e se apresentando às autoridades dos Estados Unidos e se dispondo a justamente facilitar essa deposição que será feita, escreve o que eu estou falando, pelas próprias Forças Armadas venezuelanas. Hoje já existe um grande movimento que percebe que o tempo de Maduro já passou. Isso, né? A gente tem visto a Maria Corina Machado fazendo aparições, dando entrevistas, isso nas redes latino-americanas, em espanhol, claro, e já convocando a população para uma mudança de regime. Ou seja, todo mundo já tem certeza que isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. E a pergunta que muita gente está fazendo é o seguinte: será mesmo que toda essa mobilização bélica, armamentos, destroyers, 10 F-35 já descendo ali de Porto Rico para a costa da Venezuela, tudo isso um canhãozão danado para atingir uma formiguinha? Ou será que isso pode ser para algo maior? Porque a gente lembra que quando o ataque foi feito lá nas instalações nucleares do Irã, saíram 6 pelo Atlântico e 12 pelo Pacífico. Uma coisa é chamar a atenção por um lado e a ação acontecer por outro. Mas vamos ver, né, Gerson? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu só sei que esse é o pior momento para as autoridades brasileiras saírem daqui para uma Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Não dá, né? Mas os caras, espero, né, achamos que eles sabem o que estão fazendo, né? Vamos em frente. Olha só, a aprovação do regime de urgência para o projeto de anistia virou um tiro no pé da própria direita. Numa manobra precipitada, parlamentares votaram sem calcular as consequências e agora enfrentam o peso de ter entregado a relatoria ao Centrão. O escolhido foi Paulinho da Força, um nome emblemático, chancelado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e bendito por articuladores experientes como Michel Temer, o ex-presidente, e Aécio Neves. Nos bastidores, o sinal é muito claro. O Centrão é quem dita as regras do jogo. Veja. Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui com o deputado Paulinho da Força, que acabo de escolhê-lo como relator do projeto 2162 de 2023. Quero lhe desejar, Paulinho, sucesso no trabalho, que você possa agir com equilíbrio e que ao final possamos construir a pacificação que o Brasil precisa. Obrigado pela confiança, a você também, aos líderes aqui, especialmente do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com o país pacificado. Nem tanto a extrema-direita, nem tanto a extrema-esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil, que a gente possa pacificar o país. Esse será o meu papel a partir de agora. Obrigado pela confiança. Vamos em frente. Uau!
Não se trata de um acaso. Hugo Motta jogou com o apoio dos velhos conhecedores do tabuleiro político, figuras que dominam a arte de operar o parlamento em benefício próprio. Com essa movimentação, a direita viu escapar das mãos, viu escorrer pelos dedos o controle do texto e terá agora de se submeter a uma relatoria de um deputado que, ao que tudo indica, não vai contemplar suas demandas mais sensíveis. Veja. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Aécio, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulinho. Obrigado. O quadro é desfavorável. O projeto de anistia, ao chegar ao plenário, já estará moldado pelo pragmatismo do Centrão e segue a tendência de excluir do benefício o nome mais sensível e polarizador da política brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O resultado é um tabuleiro montado com antecedência. A anistia pode atender a diversos setores, mas neutraliza a direita e deixa Bolsonaro isolado. A pressa de ontem cobra o seu preço hoje. A direita, que apostou no sim, a urgência, agora enfrenta um jogo já inclinado, no qual a derrota se desenha antes mesmo do texto ser votado. Um embate desigual onde a vitória do Centrão parece, mais uma vez, antecipada. Gerson, a gente viu aí que Aécio Neves disse, já deu recado, antecipou, que crimes contra o Estado Democrático de Direito, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é inconstitucional. Então estão dizendo, estão deixando claro, que ninguém será anistiado, né? Diga-se aí de passagem, Jair Bolsonaro e os envolvidos do Núcleo 1, mas que vão tratar da PEC da dosimetria, ou seja, vão reduzir de 27 para alguns anos aí a pena, mas que o mesmo continuará sendo condenado e terá de cumprir pena, para que com isso eles retirem do jogo político para 2026 a figura do único homem que o povo brasileiro quer de verdade, na sua representação no comando do país. Então, olha só que coisa curiosa. Você reduz, diz para o Bolsonaro, não, você vai ficar aí uns 2, 3 anos preso, e o Centrão faz o seu presidente. Nessa reunião, nesse encontro, que o presidente Michel Temer disse, que chamou até de pacto republicano, ainda estavam ali, segundo foi divulgado hoje pela imprensa, os ministros sancionado, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Então veja, só a participação desses ministros nesse processo já complica, né? Porque isso denota
uma politização do judiciário, o que não é permitido pela Constituição brasileira. Então, como é que você vê essa situação? Você acha que isso vai prosperar ou que a direita vai recuar e vai dizer: não, nós não aceitamos uma anistia, uma PEC da dosimetria, porque não é anistia, é uma PEC para, vamos reduzir aqui o seu tempo e você vai ficar bem. Que nem o Paulinho deu uma entrevista hoje para o site Metrópolis, dizendo que o relatório dele vai beneficiar a todos, inclusive Bolsonaro. O que ele deve estar falando aí, obviamente, né, é que vai propor a redução da pena de Bolsonaro e, possivelmente, dos outros envolvidos no Núcleo 1. O que você acha? Vamos lá, Paulo. Eu vou começar do final, quando você cita o presidente Bolsonaro. O que a gente ouve dos bastidores é que há uma negociação para que o presidente Bolsonaro ele permaneça numa prisão domiciliar e não seja recolhido ao sistema prisional e seja dada a ele algum tipo de vantagem para se retirar do processo eleitoral. Mas vamos entender alguns furos dessa estratégia. Primeiro aspecto é que falta o povo, falta o voto, falta o apoio popular. E eu sei que esses atores que aparecem ali, tanto o Aécio Neves, que perde a eleição para Dilma Rousseff em 2014, quanto o próprio Michel Temer, que é o grande cacique do MDB e que traz à memória de todos nós o que aconteceu quando houve o mensalão. Rapidamente, para a nossa audiência lembrar, o mensalão foi quando Lula assume o poder e ele sabia que o MDB, esse do Michel Temer e de tantos outros caciques, ele é que dava a governabilidade, seja para o Fernando Henrique, seja para o PT, que estava chegando ali. E o MDB, que tinha a maior bancada no Congresso, e à época, inclusive, a maior quantidade de governadores, etc., de certa maneira queria mostrar ao PT, que ganhava ali a cadeira presidencial, que para governar precisava se aliar a essas velhas raposas aí representada pelo Michel Temer. Bom, o que aconteceu? O José Dirceu, ele falou, não, vamos organizar uma nova governabilidade e tentou comprar alguns partidos de centro para ter essa maioria. Acontece que o próprio MDB e o establishment reagiu, houve a CPI dos Correios, Roberto Jefferson manda José Dirceu sair, que assume a culpa total, e o sistema acaba ejetando José Dirceu. Mas o que aconteceu no segundo mandato de Lula, que foi reeleito apesar do mensalão? O MDB embarca no governo. E de lá para cá, o MDB esteve junto com Lula 2 e com Dilma 1,5, ou seja, Michel Temer foi o escolhido para ser o vice-presidente e até pouco tempo, Paulo, era chamado de golpista, porque no impeachment da Dilma Rousseff, ele assume, o MDB volta ao protagonismo político ali, mas o MDB sempre foi muito sábio e que essa estratégia foi incorporada agora pelo Kassab, que reúne tanto os que saíram do PSDB, do PMDB, constituindo a mesma estratégia do MDB, que sempre se afastou da presidência, mas tinha o controle do Congresso. Bom, feita essa introdução, o que eu quero dizer, Paulo? Que hoje eles estão tentando voltar a 2018, primeiro semestre de 2018, quando o Bolsonaro nem candidato era. Porque vocês lembram quem era o candidato do establishment, do sistema? Era Alckmin. Alckmin amealhou o apoio de todo o centro contra o candidato do PT. Lula estava preso e Lula escolheu o seu representante, que foi o Haddad, competiu, mas aparece o azarão Jair Messias Bolsonaro, que vence a eleição de 2018 e logo depois já é decidido por esse sistema de forças no Brasil, por quem detém realmente o poder, que Bolsonaro não poderia governar. Ele teve 4 anos de muita dificuldade, nós acompanhamos, e agora eles querem retirar. Mas sabe do que me chama a atenção? É que eles falam dos extremos, da extrema esquerda e da extrema direita. Então eles não estão falando só de retirar Bolsonaro do páreo, eles também já estão falando em retirar Lula do páreo. Eles querem virar a página da disputa PT e Bolsonaro e voltar
aquele status quo que nós vimos ali antes da eleição de 2018. Só tem um problema. Houve 4 anos de governo Bolsonaro, o patriotismo ressurgiu, ou um movimento conservador que sequer existia. Ninguém poderia dizer que era de direita no Brasil. O Brasil era um dos poucos países que todo mundo era de esquerda ou de centro-esquerda. Ninguém se identificava como sendo conservador, liberal, de direita, e de repente, após o governo Bolsonaro, nós temos uma massa da população que não vai se deixar levar por essa articulação. Michel Temer não tem voto, Aécio Neves não tem voto, Paulinho da Força não tem voto, e esse centro sabe que sem a direita eles não chegarão ao poder em 2026. Então eles tentam fazer uma articulação da direita sem Bolsonaro, com apoio dos bolsonaristas, mas sem Bolsonaro. Só tem um problema, Paulo. Existe uma variável que eles não controlam. Existe uma variável que está aqui nos Estados Unidos. Se eles não combinarem com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o que está sendo tratado na Casa Branca e no Departamento de Estado, as sanções continuarão e esse acordo que eles estão fazendo de pacificação talvez não prospere. Então, Paulo, eu digo para você o seguinte, é que o esforço que está sendo feito aqui junto ao governo dos Estados Unidos, que é uma variável que jamais poderia imaginar, de ter o presidente da maior potência do planeta se engajando decisivamente na disputa política do Brasil, falando que fará tudo o que for possível para que o presidente Jair Messias Bolsonaro não sofra a perseguição política e que não sofra, inclusive, as consequências desse julgamento farsesco, como é que nós faremos agora? Então, Paulo, fica esse desafio. Nós veremos que domingo agora nós teremos o Memorial Service do Charlie Kirk e por isso há um respeito, você percebe que há um respeito aqui nos Estados Unidos, inclusive do presidente Trump, do Departamento de Estado, de todo mundo aguardando acabar esse Memorial Service no domingo. Agora, a partir de segunda, Paulo, pode esperar. Virão notícias das sanções. Eu imagino que o presidente Trump fará menção do Brasil no seu discurso da ONU e nós teremos uma situação em que talvez esses pacificadores do Brasil não contem com essa variável. Então, sem a participação do próprio Bolsonaro, dizendo, pode ser que ele se retire, dizendo, olha, o meu estado de saúde já não permite, agora ele escolherá quem será o representante do bolsonarismo. E aí é que eu creio que Michel Temer, Aécio Neves, Paulinho da Força, Kassab e todo mundo está torcendo para que a direita seja endossada por uma solução que contemple uma articulação com os Estados Unidos. Porque se houver essa rota de colisão que o PT quer, do quanto pior, melhor, o Brasil vai afundar, viu, Paulo, nos próximos meses. Vai. E digo mais, os Estados Unidos podem fazer qualquer negociação, mas pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos mostrando, eles não vão abrir mão do ministro já sancionado. Não vão. O Christopher Landau está falando todo dia, Gerson. Todo dia. E a Embaixada Americana em Brasília está traduzindo e publicando os posts em português. Isso eles não abrem mão. Só que o judiciário está composto. Veja, uma reunião dessa com o relator, e aí você já tem esses outros 2 nomes do judiciário envolvido, e isso leva a tudo aquilo que a gente sempre diz aqui. O brasileiro acha que o mercado internacional não existe, o mundo não existe além das fronteiras do Brasil. E os caras já armam tudo aqui achando que vai ser tudo aquilo ali. Não, nós acertamos aqui, você faz isso, pronto, acabou, vamos lá, vamos pacificar o Brasil. Não. Não, esse teatro já não existe mais com esses atores apenas. Agora existem outros produtores, né, Gerson? Fala. E você sabe, Paulo, que o que me chama a atenção é a figura do Gilmar Mendes. Você sabe que o Alexandre de Moraes ele faz o papel, né, do testa de ferro. Ele faz o papel ou faz o jogo sujo. Ele é aquele que executa as inconstitucionalidades, as ilegalidades, ele é o que representa a perseguição política, inclusive é o que faz o abuso de autoridade e comete uma série de crimes. Veja que o Alexandre de Moraes ele é o representante, mas não é o líder. Por isso é importante a gente entender que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes
há poucos anos, eles eram adversários políticos ferrenhos do PT. O Gilmar Mendes, inclusive, veio a público dizer que o esquema da Lava Jato, revelado pela Lava Jato, colocaria dinheiro nas campanhas do PT por décadas, porque o PT conseguiu colocar no exterior grande parte do dinheiro desviado ali que a Lava Jato demonstrou. Agora, de repente, nós temos tanto Alckmin como vice de Lula, quanto Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que quando foi proposto para o Supremo Tribunal Federal, não podemos esquecer que o PT se levantou indignado contra. Então, nós temos hoje uma aliança, Paulo, muito, muito instável. E eu quero te dizer o seguinte, na minha avaliação, nós temos alguns advogados ali do Partido dos Trabalhadores, é verdade, temos ali o Toffoli, temos o Zanin, mas nós temos 2 articuladores políticos. Hoje, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Esses são políticos, não são juízes, não são ministros. Estão lá para articulação política. E o Gilmar Mendes, veja, quando eles começam a falar de uma pacificação se afastando dos extremos, é porque esse grupo também já alijou do poder o próprio grupo do PT, que foi usado, Lula foi usado por esse grupo para extrair Bolsonaro, para ejetar Bolsonaro da cadeira presidencial. Mas agora, tanto Alexandre de Moraes, como você está dizendo, deve ser sacrificado, porque uma pacificação deve passar pelo afastamento de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e apesar da participação dele nessa reunião e do Gilmar Mendes, eu não acredito, Paulo, que isso será endossado pelo principal articulador hoje desse tema, que é o Eduardo Bolsonaro, aqui junto à Casa Branca. Então, falta conversar com os americanos, né? Na nossa época a gente dizia assim, faltou combinar com os russos, né? Pois é, agora meio que faltou combinar com os americanos essa pacificação aí do Michel Temer e do próprio PSDB, né? Representado pelo Aécio Neves. Não vai rolar de jeito nenhum, e os americanos já disseram que vão fazer uma pressão tremenda, não vão deixar Bolsonaro ir para a prisão, cárcere mesmo, fechado, não vai, e vamos ver. Olha, chegamos ao final aqui e semana que vem, né, Gerson? A gente está aí, né? Vamos ver na segunda-feira o que a gente traz a respeito dessas novidades. Obrigado, viu, Gerson? Vamos ficar atento. Até semana que vem. Fica essa dúvida para segunda-feira, né? As sanções serão anunciadas na segunda, antes do discurso do Trump, ou se ele vai segurar para falar na hora do discurso? Vamos ver o que vai acontecer. Ferro, aí vai ser uma vergonha danada. Forte abraço, Gerson. Até semana que vem. Até lá. Beleza, pessoal, chegamos ao final de mais um programa muito legal aqui no Mundial Telenotícias, e eu quero dar aquele recado de sempre. Ajude o nosso canal. Hoje você pode não estar precisando, mas amanhã você vai precisar. Seu perfume vai acabar e você tem que testar esse novo aqui, que é fantástico. É Uma Noite em Sevilha, da Etché. Acesse o site que está aparecendo agora na sua tela e faça o seu pedido hoje mesmo. O pessoal entrega para o Brasil inteiro e aceita todo tipo de cartão, e ainda está numa oportunidade muito boa. Experimente, conheça, eu tenho certeza que você vai gostar. Uma Noite em Sevilha, no Etché, lojavirtual.com. Valeu, muitíssimo obrigado e tenham todos um excelente fim de semana, e a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.